Espírito Santo. Romanos 12. 12? Do 1 ao 3. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Romanos 12, do 1 ao 3 diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aleluia. Amém. Podeis aceitar, meus amados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu queria que vocês fechassem seus olhos. Eu vou fazer uma oração. Amém. Todo mundo se conecta com o Senhor, né? Que esse é o nosso intuito neste lugar, nos aproximarmos do Senhor. E no momento de oração, quando nós fechamos os nossos olhos e nos direcionamos este momento em especial ao Senhor, nós estamos tendo uma ligação direta com o Pai. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar na minha vida, eu quero declarar na vida da tua igreja, que este ano da qual nós viveremos, nós estaremos proporcionando ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração, porque nós sabemos que nós viveremos a maior transformação da nossa história. Porque Deus, Ele nos chamou para que nós fôssemos ungidos e para que nós também fôssemos libertadores. E nós desejamos a total transformação para que nós possamos viver este novo tempo na Tua presença, na presença do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. O título da minha ministração hoje vai ser O Poder da Transformação. O poder da transformação, né? Porque existe uma frasezinha que diz o seguinte: porque só vive o propósito quem suporta o processo. E todos nós, querendo ou não, nós ainda estamos em processo com o Senhor, porque nós não sabemos de tudo. Todos os dias nós temos que aprender alguma coisa, né? Todos os dias nós precisamos ser renovados, né? Então, só vive o propósito de Deus, porque todos nós buscamos um propósito no Senhor. Né? Amém? Todo mundo aqui tem um propósito diante do Senhor. Então nós só vamos viver este propósito se nós suportarmos todo o processo. E quem tem o poder de transformar? Que processo é esse, né? Quem é que tem esse poder de nos transformar? Alguém poderia me dizer? Só Espírito Santo. Amém. Quem tem o poder de transformar, né? A transformação, ela é uma obra de quem? Do Espírito Uma obra do Espírito Santo, né? E essa transformação, ela se inicia com um novo nascimento. Aleluia. E esse novo nascimento, ele é o quê? Ele é um processo espiritual nas nossas vidas. Porque quando nós queremos passar por um processo, nós não podemos pular nenhuma etapa na nossa vida. Quando nós aceitamos a Cristo, o que acontece? Eu já vou aceitar a Cristo e já vou pular lá para o final porque eu já estou salvo. Aleluia, Jesus. Não, nós precisamos passar por um processo de transformação. Nós não podemos, vamos dizer, queimar etapas. Nós não podemos viver etapas. Nós temos que viver esse processo como um todo. Né? Nós devemos passar por esse processo e chegar ao final dele totalmente, integralmente. Nós não podemos pular essas etapas que muitas pessoas acabam pulando. Aí eu me converti hoje, mas eu já quero ser algo, né? Já quero ser pastor, vamos dizer assim, não.
Quando nós nos convertemos, nós não aceitamos a Cristo como... Nós não começamos a andar como bebês, né? Sim. Então é um processo, é como um processo de uma criança. Ele nasce, ele engatinha, ele começa a correr, ainda que caindo, mas ele está suportando ali o peso dele para ele poder continuar firme. Esse é um processo da evolução. Aleluia. Então todos nós precisamos passar por este processo para que lá na frente a gente possa atingir o nosso objetivo. Porque queimar etapas é como se nós não estivéssemos dando valor ao que vem antes de nós conquistarmos o nosso objetivo. Lá em Filipenses, vai relatar isso, que diz o seguinte, Filipenses 1,6, diz o seguinte, porque aquele que começou a boa obra É fiel. é fiel e justo para aperfeiçoá-lo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós precisamos passar por esse processo, né? E o Senhor, aquele que Ele nos promete, o que Ele tem nos prometido? Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? É a nossa salvação. Ele já nos prometeu a salvação. Mas para que eu possa alcançar essa salvação, eu preciso passar por um processo. E no meio desse processo, eu preciso ser moldado. Eu preciso ser transformado, né? Hoje nós estamos vivendo num mundo em um momento muito crítico. Nós estamos vivendo aqui hoje 2023, né? Nós estamos declarando que 2023 tem que ser para nós um ano de bênção. Nós não vamos atrair maldição para a nossa vida, nós não vamos atrair coisas ruins. As coisas elas vão acontecer, mas nós como cristãos nós precisamos o quê? Declarar coisas boas. Nós estamos vivendo um ano e um mundo que está passando por um processo muito crítico. E as pessoas hoje elas estão buscando o quê? Elas estão buscando somente um momento de emoção, né? Um sentimento confortável. Às vezes a pessoa vem para a igreja, mas ela não tem aquele amor. Às vezes ela vem por uma conveniência, talvez, digamos assim, buscar uma emoção, buscar um sentimento confortável, receber uma palavra ali que vai abençoar, uma palavra que vai massagear o seu ego, uma palavra que vai te confortar naquele momento. A pessoa ela não está tendo um compromisso, ela está buscando um sentimento confortável, mas não uma verdadeira transformação. Porque o nosso objetivo, quando nós aceitamos a Cristo e passamos a fazer parte do corpo de Cristo dentro da igreja, nós estamos buscando o quê? Uma transformação de vida. Nós não queremos entrar e ficarmos do mesmo jeito. Quando nós entramos aqui hoje, nós queremos sair da mesma forma? Não, nós queremos sair totalmente diferente, totalmente transformado. Que o Senhor ele venha nos encher, Ele venha falar conosco aquilo que a gente precisa ouvir, né? Aquilo que Ele quer que nós ouçamos, não aquilo que eu desejo. Assim, eu vou hoje porque eu quero ouvir essa palavra, eu quero ouvir isso aqui. Não, mas o Senhor, Ele pensa, Ele age totalmente diferente da minha vontade e da sua vontade. Ele não age pela nossa vontade. E muitas vezes o que nós queremos é que Deus ele se adapte às nossas vontades, não é isso mesmo? Grande maioria das pessoas quer que Deus se adapte ao estilo de vida que ele vive. Senhor, ó, eu estou vivendo dessa forma, o Senhor tem que se adaptar. A minha vida é totalmente errada. Nós precisamos nos adaptar à vontade do Senhor. Porque a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida, né? Eu não quero ter o meu estilo de vida e deixar que assim, o Senhor tem que fazer parte desse estilo de vida. O Senhor tem que me abençoar dessa forma. Então você não está buscando transformação. Você quer continuar da mesma forma. Você quer se adaptar ao mundo que você vive da mesma forma. Agora, se você aceitou o Senhor, se você quer ser salvo, você precisa seguir as regras que o Senhor estabeleceu. Porque nós não temos aí os mandamentos. Qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai pular lá para o último mandamento, fazer tudo de trás para frente para depois amar a Deus? Não. Primeiramente, amar a Deus. Então você vai se adaptar ao Senhor e não Ele se adaptar a nós.
Porque toda obra, quando ela é incompleta, ela não vale de nada. Se eu começo a andar e não me adapto à vontade do Senhor, não começo a aceitar a vontade de Deus para minha vida, não está resolvendo nada, né? Eu estou na igreja, talvez simplesmente fazendo um papel de membro, talvez, de congregar sem nenhum objetivo. Por quê? Porque eu não estou deixando o Senhor trabalhar na minha vida, eu não estou deixando o Senhor me transformar, me moldar. Uma pintura, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma pintura de uma casa. Se você começa a pintar uma parede e você não dá continuidade a essa pintura, vale alguma coisa você começar a pintar a casa? Se você pinta ela de qualquer jeito, não pinta com excelência, não pinta com, digamos, com uma perfeição, vale todo o sacrifício que você fez, vale todo o dinheiro que você gastou, talvez uma tinta boa, né, no caso, para pintar a casa. A obra mal feita, sem tirar os mofos, talvez você quer maquiar alguma coisa, vale alguma coisa? Não vale. E a obra de Deus na nossa vida, ela precisa ser completa, que quando Ele quer trabalhar na minha vida, Ele quer trabalhar, fazer uma limpeza geral. A gente sempre tem falado, o Senhor pode limpar a minha vida até certo ponto, mas daqui para frente não mexe não, porque eu quero deixar algumas coisinhas ainda de lembrança, né? É verdade. Algumas coisas do passado eu ainda quero guardar. O Senhor não pode limpa aqui ao redor e deixa isso aqui guardado. Não, o Senhor, quando Ele quer fazer a obra na sua vida e na minha vida, na nossa vida, Ele quer arrancar tudo. Ele quer fazer uma limpeza, uma faxina geral. E o que acontece muitas das vezes? Muitas pessoas, elas acabam parando no meio do caminho. Começa a vir para a igreja e não aceita essa transformação, elas começam a parar no meio do caminho. Por quê? Porque elas não querem aceitar esse poder transformador. Senhor, não mexe nesse cantinho porque eu quero guardar. Ele não quer ser transformado. Eu não quero ser transformado a partir do momento que eu falo, Senhor, não mexe aqui porque isso aqui é de estimação, isso aqui é muito bonitinho, eu quero deixar isso aqui guardado. Então são pessoas que param no meio do caminho, por quê? Porque não querem aceitar a transformação do Senhor. E muitas vezes acabam culpando quem? Culpando a igreja. Às vezes culpa o seu líder, às vezes culpa o pastor, às vezes culpa o irmão. Mas ele se esquece de que a transformação só vai acontecer na vida dele se ele permitir. A transformação só vai acontecer na minha e na sua vida se eu permitir. Não é o pastor, não é o meu líder que vai fazer transformação na minha vida. A decisão ela tem que ser minha. Se eu for permitir, aí o Senhor vem e vai fazer a obra dele. E ele vai fazer uma obra completa. Porque só vive o propósito quem suporta o processo. Mas está doendo demais, o pastor está pegando muito no meu pé, o meu líder está pegando muito no meu pé. Eu quero viver o propósito, mas esse processo aí está muito doloroso, o cara está muito chato, está pegando no meu pé. Então você não quer viver o propósito. Porque para você alcançar alguma coisa, você precisa passar por umas etapas, você precisa passar por uma transformação. Para você ganhar o seu salário, você precisa trabalhar. E quando você trabalha, você ouve injeção de saco do seu patrão, você ouve pagação de saco do seu superior. Por que lá você consegue aceitar tudo isso? E quando você está dentro da igreja, o Senhor quer transformar a sua vida, e existem pessoas que querem te ajudar a ser transformado e você não quer aceitar. Aí depois você acaba culpando. Né? Então algumas pessoas param no meio do caminho porque às vezes o processo ele é doloroso. Senhor, eu aceitei o Senhor, mas agora eu só quero só as bênçãos. Eu não quero ser transformado, né? Eu só quero receber. O Senhor falou que eu tinha que aceitar o Senhor, então eis-me aqui. Mas o trabalho, eu não quero trabalhar muito, né? Eu não quero passar por esse processo aí que está acontecendo, porque vai doer um pouquinho. Tem gente que vai mexer em algumas coisas que não pode mexer. Algumas pessoas querem trabalhar em algumas coisas na minha vida que não podem ser trabalhadas, que eu não quero deixar ser trabalhada, digamos assim.
Então, às vezes, as pessoas acabam parando no meio do caminho e acabam se desviando, e depois que desviam, aí o processo de restauração é muito maior. E como é que esse processo é desenvolvido no mundo espiritual? Vamos ver? Esse processo ele depende primeiramente do homem, depende primeiramente de mim. Né? Se eu não aceito o processo, então não vai resolver nada. Se eu aceito, né? Se eu estou disposto a aceitar esse processo, as coisas vão acontecer. As coisas vão fluir naturalmente, sem nenhum esforço. Né? Quando eu me entrego, me lanço, né? Disposto a aceitar tudo, se as coisas vai ter um cai aqui, um levanta ali, mas eu estou me permitindo ser trabalhado. Por mais que vá doer, por mais que vai me machucar, mas lá na frente eu sei qual é a recompensa que eu vou ter. Né? Porque se eu me converti, se eu aceitei ao Senhor, eu vou passar a entender qual foi o preço que Cristo pagou por mim. E qual foi o preço? Todos nós sabemos. Foi um preço, digamos, que nem a pastora disse, mamão com açúcar? Ele passou por todo... Ele veio no mundo com um objetivo. Ele nasceu como um homem, né? Viveu como um homem, 100% homem e 100% Deus. Porém, ele passou por todo o processo. Ele poderia muito bem falar, pai, ó, eu não quero, né? Não quero passar por isso não, esse povo não merece todo esse sacrifício. Mas não. Ele se entregou, a vida dele passou por um processo ali, foi pego, foi preso, foi julgado, passou pelo processo de andar naquelas ruas ali, até chegar lá na cruz do... Ele passou por um processo. E o processo dele foi doloroso. E ele passou por esse processo, voltando aqui novamente, porque ele tinha um propósito. Ele estava vivendo o propósito e ele suportou todo o processo que precisava acontecer. Ele poderia muito bem falar, Deus, eu não quero, Pai, eu não quero, porque isso aqui está muito doloroso, mas não. Ele continuou no processo. E eu e você também precisamos passar por este processo. Se eu quero alcançar a minha salvação, eu tenho que passar por esse processo. O caminho estreito e o caminho claro, é um processo. E esse processo depende do homem. Por quê? Porque Deus ele já tem um plano de transformação definido para mim e para você. Ele já sabe qual é o plano que traçou para mim e para você. Tudo já está escrito, tudo já está determinado. Né? Tudo já está ali, ó, escritinho, o que eu vou viver e o que eu não vou. Aí cabe a mim decidir se eu vou aceitar isso ou não. Se eu tomar e falar, não, agora eu quero, eu vou continuar seguindo a vontade de Deus. Né? Mas primeiramente eu tenho que viver para poder passar por esse processo. Porque Deus já fez esse processo de transformação definido para cada um de nós. Na realidade, é a volta à essência. Hoje, vamos trazer para a nossa realidade hoje. Eu preciso viver esse propósito, eu preciso passar por esse processo. E a realidade é, eu preciso voltar à essência. E qual é a essência? Para mim hoje, a essência é o primeiro amor. Nós andamos no decorrer da nossa vida cristã. Mas muitas vezes nós temos uns desvios aqui, uns desvios ali, e muitas vezes nós não cumprimos a vontade do Senhor. Aí ele fala, ó, vamos voltar de novo lá à essência. Aquela essência do primeiro amor. Onde tudo começou, né? Às vezes, quando nós erramos, é muito mais fácil nós identificarmos o nosso erro, voltarmos onde nós erramos para começar tudo de novo. Eu errei aqui, então, se o meu erro foi aqui, eu vou consertar esse meu erro. Então, o primeiro amor, lá onde eu aceitei ao Cristo, ao Senhor, onde eu me converti, onde eu pipoquei como uma pipoca, né? Dei glória a Deus, aleluia. Agora eu estou conhecendo esse Senhor. Então, devemos voltar ao início de tudo, né? Onde o meu processo começou, porque quando eu aceito ao Senhor, eu vou iniciar um processo na minha vida. Então, o primeiro amor começou um processo na minha vida. Quando eu sou fiel ao Senhor, e eu entendo qual é a vontade do Senhor para a minha vida, eu não vou me desviar desse processo. Eu vou continuar servindo
ao Senhor. Mas muitas vezes, que nem eu disse aqui anteriormente, algumas pessoas acabam se desviando, algumas pessoas começam a parar no meio do caminho. E o que acontece? Quem perdeu a essência e não aceitou esse plano de transformação. Na Bíblia nós temos algumas pessoas que passaram por isso, que não aceitaram esse processo de transformação. Eu vou citar dois, são três, mas o nosso tempo é curto. Eu vou citar duas passagens que ocorreram. Está lá em 1 Samuel 2, do 12 ao 17. Vai falar sobre os filhos de Eli, que sendo sacerdotes e tendo a proximidade a Deus, eles não foram transformados. Mas como assim eles eram sacerdotes e não foram transformados? Porque a transformação, que nem eu acabei de falar anteriormente, ela depende de quem? De mim e de você. Não adianta eu ter um título dentro da igreja se eu não aceitar ser transformado pelo Senhor. A mesma coisa de eu sentar no banco, ir para casa, voltar de novo e não mudar nada na minha vida. Vamos lá, os filhos de Eli. Eu vou ler aqui na minha versão. 1 Samuel. Só um minutinho. Primeiro Samuel 2, do 12 ao 17. Os filhos de Eli, mesmo sendo sacerdote e tendo a proximidade de Deus, eles não foram transformados. Diz o seguinte: os filhos do sacerdote Eli, eles não prestavam e eles não se importavam com o Senhor. Eles não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Quando um homem estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso em todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifício. Mas antes mesmo da gordura ser tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. E se o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro, depois você pode tirar o que quiser. O ajudante do sacerdote dizia: não entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor, o pecado desses moços, desses jovens, eram muito graves, eram muito sérios, né? Então, eles tinham apenas o quê? Uma tradição dos filhos da tribo sacerdotal. Olha só o nome que está dizendo. Tradição. Mas não eram transformados. Eles tinham simplesmente o quê? O nome de que eram filhos de Eli, né? Que eram filhos da tribo sacerdotal. Mas em momento algum eles eram transformados, porque eles nunca conheceram o plano de Deus para as suas vidas. Eles nunca conheceram. Por quê? Porque eles não quiseram. Eles não tinham nenhum interesse. Eles estavam ali simplesmente fazendo o papel deles por ser uma tradição, por serem os filhos da tribo sacerdotal. Então eles achavam que tinha o direito de fazer qualquer coisa. Então eles não aceitaram a transformação na vida deles, por mais que o Senhor quisesse que eles fossem transformados. Mas eles não aceitaram e não tiveram essa transformação nas suas vidas. Outro exemplo é o Alexandre, o latroeiro, 2 Timóteo 4:14. 2 Timóteo, quem pode ler para mim, por favor? 2 Timóteo 4:14, o que diz?
Segundo Timóteo. 2 Timóteo 4,14. A palavra diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Tem onde para ele? Só no 14 mesmo. Amém. Então, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ele era o quê? Ele era o quê? Um artesão de quem? De Paulo, né? Ele era o quê? Um ferreiro, né? Ele era um artesão que andou com Paulo, né? Ele foi ministrado por quem? O próprio Paulo ministrou sobre a vida dele. Mas, infelizmente, ele nunca deixou entrar em seu espírito o poder transformador da palavra e o agir do Espírito Santo. Gente, ele andou com o apóstolo Paulo. Não O deixou. apóstolo Paulo ministrou sobre a vida dele. Ele E continuou mesmo sendo assim uma ele pessoa. continuou. É por isso que Paulo fala aqui, o Alexandre Ferreira me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Meu Deus. Ele foi ministrado e não aceitou. E quantas pessoas hoje dentro da igreja é ministradas e simplesmente não aceitam, não querem, não mudam, não são transformados. Entra por aqui e sai por aqui. Exatamente, vive aquela tradição, porque eu tenho que ir para a igreja, ouvir a palavra, vou para casa e não quero aceitar mudança na minha vida. Entra na igreja de uma forma e sai da mesma forma que entrou. Por quê? Ou pior, porque a palavra, a mensagem não fez transformação na vida dele. Não é porque não fez transformação na vida dele, é porque ele não aceitou a transformação. É porque eu não aceitei a transformação, a mudança que essa palavra ela vai causar na minha vida. Eu não permiti que essa palavra mudasse alguma coisa dentro de mim. E o Alexandre foi a mesma coisa, mesmo andando com o apóstolo Paulo, sendo ministrado por ele, infelizmente ele nunca deixou entrar em seu espírito o poder transformador da palavra e o agir do Espírito Santo. Esse poder transformador, ele age nas nossas vidas de um jeito dinâmico, né? Como se fosse o quê? Fôssemos uma criança que tem que ser carregada no colo, mas que logo chega à maturidade. Quando alguém ministra sobre a sua vida, quer te acompanhar. Você anda com um pregador, você quer aprender alguma coisa. Você anda com alguém, com um homem de Deus, você quer aprender alguma coisa. E nesse andar, você vai crescendo, vai se amadurecendo e vai se tornar uma pessoa madura, de conhecimento. Assim como uma criança ela anda, daqui a pouco ela começa a andar e daqui a pouco ela chega à maturidade. E no reino espiritual, no mundo espiritual, quando nós andamos com alguém que tem uma vida com Deus, é isso que eu quero buscar. Andar com pessoas que têm intimidade com Deus. Porque assim eu vou aprender. Assim eu vou pegar a experiência, né? E vou chegar a uma maturidade espiritual. Porque ao aceitarmos a Jesus, o que acontece? Nós nascemos de novo. Quando eu aceito ao Senhor, pela primeira vez, digamos assim, eu estou nascendo de novo. Assim como está lá em João 3:3. João 3:3. Mas temos que entrar no processo de transformação. Quando eu aceito ao Senhor, aí começa o meu processo de transformação. Quando eu estou nascendo novamente, eu estou começando o meu processo de transformação. Se você parar para pensar, quantas pessoas já foram contaminadas ou pararam no meio do caminho? Hoje, se nós pararmos para pensar, quantas pessoas já pararam no meio do caminho? Tiveram uma vida com o Senhor, tiveram uma intimidade tremenda com o Senhor, e de repente você ouve falar que aquela pessoa simplesmente se desviou, aquela pessoa mudou de sexo, né? Tem pessoas que mudaram de sexo, né? Pessoas
que tiveram... Você fala, gente, como é que isso aconteceu? Porque essa pessoa ela estava dentro de um processo e ela não aceitou chegar ao final desse processo de transformação. Se desviaram do Senhor. Pararam no meio do caminho. Porque a obra de Deus ela é gloriosa, perfeita e ela vai se realizar na vida daqueles que aceitam ser transformados. E eu quero ser transformado. Porque a gente é falho. Nós somos falhos. Todos os dias nós precisamos ser corrigidos. Então eu quero essa transformação na minha vida todos os dias. E eu creio que cada um de vocês também querem essa transformação. Né? Vocês não querem permanecer da mesma forma. Né? A nossa vida ela vai passar por uma transformação, mas essa transformação ela precisa ser completa. Deus vai fazer com que a sua constituição espiritual ela seja liberada. Quando você tem intimidade com o Senhor, você vai começar, né, a ter uma vida espiritual totalmente liberada. O Senhor vai te dar tanta graça na sua vida, você vai ter intimidade com o Senhor, você vai poder falar diretamente com Deus, assim, como se você estivesse falando com a pessoa que está do seu lado. Né? E como é que acontece essa transformação? Nós vemos aí quando Paulo, vamos pegar aqui um exemplo de Paulo. Todos nós conhecemos a história de Paulo e sabemos a transformação que aconteceu na vida de Paulo. Quando ele viu a luz de Jesus, Paulo ficou o quê? Cego. Mas ele ficou cego definitivo ou foi algo momentâneo, não foi? Algo passageiro. Né? Quando ele viu aquela luz de Jesus, ele ficou cego. Mas aquela luz, na verdade, foi para o quê? Cegar o passado de Paulo. Coisas erradas. A partir daquele momento, Paulo iria viver um processo de transformação. Aquela luz veio. Por exemplo, quando vem um reflexo de luz na nossa visão, nas nossas vistas, de repente, ou do sol, de repente a gente não consegue enxergar nada. Vai passar o quê? Um tempinho, não vai? Vai ter um processo da nossa visão, da nossa retina, até ela se recuperar novamente para que eu volte a enxergar com clareza, com nitidez novamente. Paulo ficou cego momentaneamente. Aquela cegueira, aquela luz que ele teve um encontro com Jesus ali, foi que a partir daquele momento estava queimando o passado de Paulo. Ele estava ficando cego pro passado, cegou o passado de Paulo. Aleluia. E naquele momento, o que aconteceu com Paulo? Ele nasceu novamente. Deus, o mistério. Paulo nasceu novamente, pois ele estava tendo um novo nascimento. E no momento em que ele recebe a oração de Ananias, esse momento de renascimento, quando ele vai para a casa de Ananias ali, quando Ananias ora por ele, ali sim estava iniciando um novo nascimento na vida de Paulo. Ele estava saindo de dentro de quê? De uma placenta espiritual, digamos assim. Né? Ele estava nascendo novamente. Naquele momento estava gerando uma nova vida na vida daquele homem. Ele estava tendo um novo nascimento, estava saindo dentro de uma placenta espiritual. E ele estava abrindo os olhos para uma nova realidade. Ele estava abrindo os olhos para uma nova vida. E acontece conosco da mesma forma. Quando nós nos permitimos a deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, nós morremos para algumas coisas do nosso passado. Nós rejeitamos os nossos erros, nós rejeitamos os nossos pecados. Por quê? Porque eu quero ter uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero ter uma nova experiência. Eu quero ter uma nova vida em Jesus. E Paulo, naquele momento, ele estava cheio do Espírito Santo. E ele, então, se torna o quê? Um apóstolo de Jesus Cristo. Paulo poderia muito bem, naquele momento, recebeu aquela luz e ele falou, não, eu passei a conhecer um pouquinho da verdade agora, mas eu não quero dar continuidade, né? Eu vou voltar lá para de onde eu vim, não vou mais seguir aqui, perseguir os cristãos, vou voltar para a minha terra. Mas não, quando ele aceitou aquele momento de transformação, ele falou, agora eu vou mudar.
E olha que nós vimos que foi uma transformação, e olha que a transformação dele ela foi completa naquele momento. Ele simplesmente começou a entender. Ele entendeu que o que ele estava fazendo era errado. Ele entendeu que ele estava errado. Então ele aceitou a transformação. Naquele momento ele nasceu novamente. Aleluia. E o mais importante é que ele passou a ser um apóstolo de Jesus Cristo. E muitas vezes a gente está aqui dentro da igreja, nós e em tantos outros lugares, aceitamos, ficamos no banco e nós não queremos fazer mais nada. Nós não queremos trabalhar para o reino. Eu não quero trabalhar para o reino porque dá trabalho. É cansativo. Porque é cansativo. É um processo que vai acontecer e eu não estou disposto a passar por esse processo. É longo, é demorado, mas todo processo na nossa vida, ele é gradativo. Não acontece da noite para o dia. Por isso que o nome fala, é um processo. E mais uma vez eu volto a dizer, Seguir as etapas. não pular etapas, porque vai viver o propósito quem suportar o processo. Se eu quero alcançar algo, eu vou passar pelo processo. Então eu não vou me desanimar no meio do caminho. Eu preciso passar por esse processo, porque Deus vai fazer a transformação na minha e na sua vida, quando eu me permito passar por esse processo. Deus vai transformar a minha e a tua vida. E esse poder transformador, ele vai entrar na minha e na tua vida, ele vai mudar o quê? Nosso caráter. Né? Ele vai mudar os nossos valores, vai nos transformar em uma nova criatura, uma nova pessoa, com novos objetivos, com novos valores. Se eu tinha os valores lá no mundo, agora eu vou ter novos valores diante do Senhor, trabalhando para o Senhor. Por quê? Porque eu vou caminhar com o Senhor. E Ele vai fazer com que nós caminhemos cheios do Espírito Santo. Na direção de quem? De Deus. Né? Na direção do plano de Deus. Eu disse lá no início, Deus já tem um plano traçado para a minha vida e para a sua vida. E quando eu vou caminhar com o Senhor cheio do Espírito Santo, obviamente eu vou andar na direção do Senhor, porque eu já sei o que o Senhor tem reservado para mim. Eu já sei o que o Senhor tem preparado para mim. Você já sabe o que o Senhor já tem preparado para a tua vida. E quando acontece todo esse processo, o poder transformador do Senhor vai fazer cair o que? Muitas coisas nas nossas vidas que muitas vezes a gente acha que nós não temos. Vamos dizer aqui que o poder transformador vai fazer cair da nossa vida as escamas que o inimigo colocou nos nossos olhos. O diabo tem o poder de manipular. Quando nós estamos lá fora, quando nós deixamos o inimigo agir na nossa vida, ele tem o poder de colocar escamas nos nossos olhos para que nós não consigamos atingir o propósito de Deus, para que nós não consigamos andar com o Senhor. E então, quando esse processo transformador vier sobre a minha e sobre a sua vida, essas escamas vai cair, né? E nós vamos conseguir ver qual é o chamado de Deus, qual é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida, porque o Senhor vai nos limpar. Você vai começar a enxergar espiritualmente. Deus vai mudar os seus valores. Você verá que é muito mais importante. O que é muito mais importante? Você vai enxergar o seu futuro. Aleluia. Quando nós temos um objetivo e deixamos o Senhor trabalhar, a gente começa a ver o nosso futuro na presença do Senhor. Paulo era o quê? Um vaso escolhido. E eu e você, obviamente, também somos, não somos? Sim. Eu creio que eu sou um vaso escolhido. Eu preciso crer nessa palavra. Eu preciso crer e ter fé. Paulo foi um vaso escolhido e eu também, e você também é um vaso escolhido. Porque aquele Saulo que caiu do cavalo não existe mais. E sim, Paulo, um apóstolo enviado por Deus. Aleluia. E quando nós também caímos do cavalo da nossa vida, né? Quando nós deixamos os nossos erros de lado, nós também vamos ser enviados por Deus. Né? Nós vamos ser
nova criatura. Porque o Senhor está aqui para me enviar, para enviar você para missões, para onde quer que seja o nosso propósito diante do Senhor, fazendo a obra. O Senhor vai nos usar e Ele vai nos enviar para fazer realmente coisas grandes, né? Então nós vamos pedir para o Senhor tirar as escamas dos nossos olhos. Não devemos ter a resistência. Nós devemos dar a liberdade para que o Espírito Santo haja na nossa vida e que essa transformação aconteça, né? Então, não crie resistência na sua vida, né? Não deixemos que as resistências na nossa vida impeçam o agir da transformação de Deus na nossa vida. É verdade. Porque Jesus. às vezes a gente fala, mas eu estou há tanto tempo na igreja e nada acontece. Porque muitas vezes a resistência ela é minha. O Senhor está aqui, ó, querendo quebrar aquela resistência. Meu coração está duro, meu coração não aceita uma palavra, meu coração não aceita que alguma coisa, né, aconteça. O Senhor está batendo, né? Deixa eu entrar, deixa eu mudar a sua vida, deixa eu transformar a sua vida. Aí muitas vezes a gente fala, tanto tempo dentro da igreja e nada acontece. Não importa a quantidade de anos, a quantidade de tempo que você está dentro da igreja. Porque Deus, Ele quer te transformar. Mas isso vai depender muito de mim e de você. Vai depender da liberdade que eu vou dar para o Espírito Santo fazer. Se eu quero agir, que o Senhor haja na minha vida, eu preciso dar essa liberdade. Deus quer nos arrancar do deserto. E Ele quer nos levar a ser um libertador. Quem foi um dos libertadores? Leia desde lá do início. Vamos colocar aqui Moisés. Moisés foi o quê? Um escolhido. Ele nasceu para ser um libertador. Ele foi um libertador, né? Só que para isso ele precisou entender que ele nasceu para ser um libertador. Ele foi um escolhido, separado por Deus. E ele nasceu para ser um libertador. E eu também nasci para ser um libertador. Você também nasceu para ser um libertador. Deus te escolheu para ser um libertador. Só que Moisés nasceu, foi levado para o palácio, né? Foi criado ali em meio ao luxo daquele lugar, né? E depois, quando ele começou a entender que ele fazia parte daquele povo, mas mesmo assim, ele ainda continuava amarrado aos pensamentos e a uma mentalidade de escravo. Lembra que quando ele estava lá dentro, às vezes ele falava que não pertencia àquele povo, porque ele tinha uma mentalidade de escravo, porque ele fazia parte de um povo, né, que o Senhor tirou ele do meio daquele povo para um propósito. Porque Deus queria transformar a vida de Moisés ali dentro daquele palácio, para que depois ele fosse o quê? Um libertador, não de uma vida, mas de um povo. Ele foi usado. O Senhor permitiu que ele crescesse ali. Para quê? Para que ele tivesse conhecimento. Porque ele experimentou os dois lados. Mas mesmo assim, dentro dele ainda tinha aquela mentalidade de escravo. Porque ele fazia parte de um povo que o Senhor estava preparando Moisés dentro do palácio para que ele fosse um libertador. Aleluia. Antes de ser o libertador do povo, ele precisava ser liberto pelo poder transformador do Espírito Santo. Nós não podemos aceitar viver uma vida inteira sem descobrir o que Deus tem para as nossas vidas. Não adianta eu viver a minha vida toda se eu não tenho noção do que Deus quer para a minha vida. Por que eu estou aqui? Se eu estou aqui é porque eu tenho um propósito. O Senhor tem um propósito para a minha vida. Aí sim, o poder transformador do Senhor vai começar a acontecer. E eu creio que neste ano, né, Deus vai nos tirar do deserto. Né? Nós estamos vivendo aí um momento de tribulação, um momento crítico no país, mas às vezes a gente passa por um deserto. Às vezes a gente está no meio de um deserto, mas nós não podemos permanecer no deserto. Deus vai nos tirar deste deserto e vai nos encher do Espírito Santo. Quando Moisés ele é enviado, ele foi de qualquer jeito?
Ele fugiu, passou por tudo aquilo, então ele foi para um outro lugar, conheceu Jetro, né, que foi o sogro dele ali. Jetro fez algumas instruções para ele, e ele, quando ele estava ali no meio das montanhas, fazendo o quê? Levando como é que chama os bichinhos mesmo? As ovelhas, né? Ali ele teve o que? O encontro com Deus. E ali começou a ter a transformação na vida de Moisés. Ali o Senhor começou a falar com ele, começou a transformar a vida dele. E ele começou a entender que ele iria pastorear, mas não era ovelhas. Ele não estava ali para libertar aquelas ovelhas, aqueles animaizinhos. Ele era um libertador de um povo. Era um libertador de vidas. Ele teve ali o questionamento com o Senhor, mas por que eu, né? Sou pesado de língua e tal, não consigo falar, como é que eu vou chegar diante do faraó? Mas quando o Senhor usou Moisés para poder voltar, ele já voltou preparado, ele já voltou com uma bagagem. Aleluia. E quando eu aceito o Senhor está me preparando. Quando o Senhor vai me enviar para algum lugar, quando o Senhor vai enviar a Suzana para alguma missão, quando Ele vai enviar a pastora para pregar para uma grande multidão, ela já está indo preparada. Ela não vai de qualquer jeito. Nós não vamos de qualquer jeito. O Senhor, primeiramente, Ele nos prepara. Para que Moisés pudesse conduzir aquele povo e libertar aquele povo, ele primeiro passou pelo quê? Pelo processo de transformação lá atrás. E ele aceitou. Relutante, mas ele aceitou. E nós também muitas vezes relutamos a aceitar esse processo de transformação na nossa vida. Mas é preciso, é primordial nós aceitarmos a transformação para que assim a gente consiga atingir, né, a graça do Senhor na nossa vida. Amém? Nosso tempo está acabando. E porque quando eu aceito esse poder de transformação, quando eu me permito ser trabalhado por Deus, quando eu me permito ser moldado pelo Senhor, o que vai acontecer? O espírito do mundo, ele não pode entrar mais na igreja. O espírito mundano, quem é a igreja? Ah, é a igreja aqui? Não. O espírito mundano não pode mais entrar nessa igreja. Nesse templo, né? No templo do Espírito Santo. Por quê? Porque eu passei por um processo de transformação, eu aceitei esse processo. Então, o espírito do mundo não pode mais fazer parte da minha vida. O espírito do mundo não pode mais fazer parte da nossa igreja. Mas sim, o Espírito de Deus, ele pode entrar nas nossas vidas. Aleluia. E aí sim, nós seremos totalmente transformados. Nós seremos como torres fortes. Nós seremos como colunas, né, que não vai se abalar. Nós seremos como aquelas palmeiras, pode o vento jogar para lá, pode o vento jogar para cá, mas eu não vou ceder. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. A força que aquela árvore tem ali é porque ela tem uma raiz profunda. E quando eu e você temos uma raiz profunda diante do altar do Senhor, na presença do Senhor, nada vai nos abalar. Pode até tentar, como vai tentar. Nós não estamos livres disso. Vai tentar. Mas quando eu tenho uma base fortificada, quando eu tenho totalmente, sou cheio do Espírito Santo e fui transformado por Ele, nada vai me abalar. Amém? Amém. E que esse poder transformador ele nos faça viver um ano, né, esse ano de 2023, totalmente restaurados diante do Senhor. Que nós sejamos transformados de glória em glória, de vitória em vitória. Porque assim nós somos transformados na própria imagem do Senhor por meio do Espírito Santo. Porque quem nos convence é o Espírito Santo. Então esse poder transformador é pelo Espírito Santo. Aí sim eu me permito ser transformado. Quando ele vem sobre a minha vida, aí sim eu preciso permitir que ele me transforme. Então nós devemos desejar ser transformados de glória em glória na própria imagem de Jesus Cristo. Sem transformação, não podemos ser imagem de Cristo. Se nós não somos transformados, se nós não aceitamos mudança, então a palavra do Senhor fala que nós fomos o quê? Feitos imagem e semelhança do Senhor, né? Então, para que eu seja essa imagem, essa semelhança,
eu preciso de transformação. Eu Aleluia. preciso ser moldado, eu preciso ser restaurado. Porque a nossa luz é a luz de quem? De Cristo, que é a presença gloriosa do Espírito de Deus. A nossa luz tem que brilhar no mundo. Aleluia. Porque nós fomos escolhidos para brilhar. Nós fomos escolhidos por um propósito. Nós fomos chamados para isso. Você foi liberto e agora é transformado. Quem é que já foi transformado? Ou a gente vai continuar da mesma forma? Eu preciso acreditar, eu preciso Aleluia. confirmar essa palavra todos os dias da minha vida. Olha, eu já fui transformado pelo Senhor. Eu já fui restaurado pelo Senhor. Se existe alguma coisa que ainda precisa ser moldada, precisa ser transformada, que o processo continue. Que esse processo ainda continue na minha vida. Porque todos os dias nós precisamos dessa mudança. Você foi liberto e agora é transformado. Deus vai te dar autoridade para viver algo novo e poderoso. Aleluia. Deus vai nos dar autoridade para viver o algo novo e poderoso. Porque Ele diz que o melhor dessa terra é para quem? Para nós. É para nós. Se é para mim, então eu preciso aceitar, eu preciso correr atrás dessa transformação. Eu preciso me permitir ser transformado, porque eu quero viver o melhor de Deus. Eu quero viver o melhor dessa terra. Por mais luta que nós possamos viver, mas eu ainda quero viver o melhor dessa terra. Então se permita ser transformado. Por mais que ela seja dolorosa, continue aceitando essa transformação. Amém? Então, que Deus abençoe as nossas vidas e que 2023 seja esse ano de transformação. Se 2022 faltou alguma coisa, que 2023 a nossa vida espiritual seja totalmente renovada, seja totalmente transformada. Porque nós ainda vamos viver ainda tribulações. Nós ainda vamos viver algumas retaliações. Porque temos aí um novo presidente. Nós ainda não está claro como é que as coisas vão acontecer, mas Deus está no controle de todas as coisas. E vai ser um processo de transformação muito grande, não só na nossa vida, mas na vida de muita gente. No nosso país, na nossa nação brasileira. Amém? Então que Deus abençoe sua vida, né? Que Deus continue te restaurando, te fortalecendo, te fortificando. E que você continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Obrigada. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela oportunidade.